espera que sejamos não é o homem segundo os parâmetros do mundo que vivemos. O homem que Deus busca, o homem que Deus espera encontrar em nós, não é o homem segundo os parâmetros que a sociedade impõe. O homem que Deus espera de nós, e a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão à procura de pessoas fiéis na terra, para que possam servi-lo. A Bíblia diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Então há uma busca contínua de Deus, por homens que achem graça diante dos seus olhos. Sempre que há um caos na terra, Deus busca um homem, para resolver ou para ser a solução de um povo. E não podemos dizer que a terra hoje não está um caos. A terra está um caos. Há um caos estabelecido no mundo. Há um caos político, há um caos econômico, há um caos moral. E eu creio que nesse tempo os olhos de Deus estão procurando homens na terra, que achem graça aos seus olhos, para que possam representá-lo nesse tempo difícil. Quando a terra havia se corrompido, Deus, ele procurou um homem e achou em Noé este homem. A Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. Deus olhou e viu em Noé um homem de verdade, um homem que corresponderia àquilo que ele tinha para realizar naquele tempo. Então Deus revelou os seus planos a Noé. Aí a Bíblia diz que também o povo de Israel estava sendo afligido por Faraó. Então Deus busca um homem e acha Moisés. E assim ao longo da história, em tempo de caos, Deus buscava em um homem, para ser o libertador, para ser a solução para o seu povo, para aquele tempo difícil. E nesse tempo que nós estamos vivendo, eu tenho certeza que Deus está em busca de homens de verdade, que correspondem às necessidades do reino, que correspondem às necessidades do céu. Nós ouvimos e temos ouvido muitas coisas acontecendo, e isso tem gerado no meu coração, não sei no seu, um temor muito grande. Eu sempre falo que tem gente, que esses dias eu ouvi uma pessoa dizendo que está para explodir uma terceira guerra mundial. Eu tenho para mim que não existe terceira guerra mundial. Se explodir, acho que é a última. Mas há uma iminente guerra às portas, e nós estamos vendo pessoas como nos dias de Noé, comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, como se nada tivesse acontecendo. Esses dias eu estava assistindo um programa, vi no Facebook um programa da Globo, e o pai e a mãe identificaram num filho de 3 anos que ele não gostava de brincar de carrinho, que ele gostava mesmo de brincar de boneca. Então o pai e a mãe foi numa loja e comprou uma Baby Alive para ele, uma bonequinha. Falou, bom, se ele gosta disso, então os padrões morais estão corrompidos. E eu creio que Deus está à procura de homens de verdade. Tem nesse lugar aqui homens de verdade? Diga aí para Deus, Deus, olha aqui, ó. Tô aí. Ó Deus, se estiver procurando, achou. Tô aqui, ó. Se a Bíblia diz que os olhos dele estão constantemente à procura de homens fiéis, para que possam servi-lo, em tempo de caos, Deus está em busca disso. Eu creio que nesse tempo que nós estamos vivendo, Deus está em busca de homens, que façam a diferença na nação, que façam a diferença no seu bairro, na sua cidade, na sua família. Homens que dizem, olha, eis-me aqui. Então hoje eu quero falar com você a respeito do que é ser um homem de verdade. Talvez você saiba, mas eu quero só te lembrar de algumas coisas, para que nós possamos refletir, se realmente estamos alinhados e aplumados no propósito de Deus. De tempo em tempo eu preciso sentar com a minha esposa em casa. Nós não discutimos relação. Em casa a gente não discute, tem negócio de mas lá nós temos a pesquisa de satisfação do cliente, né? E aí, como que eu tô? Já comprou alguma coisa em alguma loja que depois chega um torpedo lá, pesquisa de satisfação do cliente, qual a nota que você dá para atendimento da nossa loja? Às vezes eu faço isso com a minha esposa. Eu fui ministrar uma vez num jantar de casais, Deus me deu essa palavra, e depois disso eu comecei a fazer isso. E aí, como é que nós estamos? Fala aí. Fala, esse mês está 9, então a gente não precisa sentar para discutir, não. Vamos. Aí fala, esse mês o negócio está osso, está uns 3 beirando os 4.
E aí nós vamos, então agora vamos para qual área estamos? 3 a 4. Mas de tempo em tempo, eu busco na minha esposa um feedback. Eu pergunto para ela, e aí? Estou deixando a desejar, como é que está o negócio? Estou sendo um homem de verdade dentro de casa? Estou sendo um pai de verdade para minha filha? Porque ser um homem, muitas pessoas têm o conceito de que ser homem é o contrário do que ser mulher. Mas não é isso que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo diz assim, não precisa abrir, mas ele diz assim, ó: quando eu era menino, costumava falar como menino, pensar como menino, raciocinar como menino. Mas agora que me tornei homem, eliminei as características de menino. Então, para o apóstolo Paulo, ser um homem de verdade era deixar as práticas de menino, o pensamento de menino, jeito de menino, o agir de menino, e tornar-se um homem responsável. E eu gostaria de ler com você nessa noite Êxodo capítulo 18. Êxodo capítulo 18, o versículo 21. Porque nós gostamos muito de bater no peito e dizer assim, né? Eu sou homem. Eu sou homem. Às vezes dentro de casa nós gostamos muito de dizer assim, o homem desta casa sou eu. Aqui, ó, essa casa tem homem. Até apareceu um rato, uma barata. Né? Nós ouvimos aqui que o homem ele precisa confessar os seus medos, né? Mas ser homem de verdade é confessar os seus medos, é confessar suas fraquezas, é confessar suas debilidades. Ser um homem de verdade é expressar quem realmente nós somos. E dentro de casa, minha esposa, ela sabe quem eu sou. Dizem que na igreja a pessoa mais fiel que existe na igreja é a esposa do pastor. Então, amanhã quando você encontrar com a esposa do pastor Fred, você dê parabéns para ela, para mim, para a esposa de outros pastores. Porque ela ficou olhando no altar e falou, nossa, se meu marido fosse machão desse jeito. Porque ainda mais principalmente no culto de homens, se perguntar aqui quem tem medo de rato, raramente alguém vai levantar a mão. Uns vão levantar um dedinho assim. Porque nós não gostamos. Achamos que ser homem de verdade é não expressar as suas fraquezas. E ao contrário. Homens de verdade, eles pedem ajuda. Homens de verdade, eles estão abertos para ser ajudados. Homens de verdade, eles se abrem para o trabalhar de Deus. Homens de verdade, eles estão prontos para atender a necessidade não das pessoas, mas do reino de Deus. E esse texto de Êxodo capítulo 18 diz assim: e tu, Êxodo 18, 21, e tu dentre todo o povo procura homens capazes, temente a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50, maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres, Deus te mandar, poderás então substituir. Assim também todo este povo em paz irá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz do seu sogro, e fez tudo quanto lhe tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e o pôs por cabeça sobre todo o povo, maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Então, como eu disse aqui agora há pouco, quando houve uma necessidade grande de libertar o povo de Israel do Egito, Deus chama Moisés para um tempo de milagre, para um tempo de libertação. Moisés acha graça aos olhos de Deus para cumprir todo o propósito e plano do reino de Deus. Então Deus chama Moisés e dá a Moisés a incumbência de tirar o povo do Egito e levar uma terra a qual ele havia prometido. E dentro de tudo isso, nós já ouvimos de grandes milagres que Moisés viveu, presenciou,
de grandes coisas que aconteceram aos hebreus ali sob o comando de Moisés. Então Moisés, ele era um cara que estava sendo trabalhado por Deus, foi trabalhado por Deus para este propósito. E um dia, chega o sogro de Moisés para ver como é que estava lá o trabalho de Moisés, e ele vê, bom, Jetro chega e fala para Moisés, Moisés, vamos adorar a Deus, vamos buscar a Deus. Ele não chega dando conselho, ele não chega falando nada a Moisés, ele fala, vamos levantar um altar, estabelecer um altar, vamos adorar ao Senhor. E diz a Bíblia, um pouco antes você vai ver que quando Jetro chega, sogro de Moisés, Moisés chama ele para conversar, e conta todos os milagres e tudo que aconteceu. E aí no dia seguinte, o sogro dele vai até o local de trabalho de Moisés, deixa eu ver como você está conduzindo todo esse povo, deixa eu observar como está sendo o seu dia a dia. E aí vê que Moisés senta-se numa cadeira e fica o dia inteiro legislando sobre o povo, fica o dia inteiro direcionando o povo, conduzindo o povo. E aí Jetro diz para Moisés assim, não é bom que você faça isso sozinho, vai ter uma hora que você vai ficar estressado, vai ter uma hora que você vai ficar sobrecarregado, vai ter uma hora que você não vai aguentar, e aí você vai deixar todo este povo sem uma referência. Então antes que isso aconteça, chame homens para caminhar com você. Antes que você espane, antes que você dê tilt, antes que você aconteça alguma coisa, chame pessoas que possam dividir a carga com você. Chame pessoas que possam colocar o ombro debaixo da carga com você. E aí a Bíblia diz que então Moisés achou boa aquela orientação. Moisés achou interessante. Moisés, ele estava fazendo tudo sozinho. E eu não sei qual o seu nível de experiência que você tem na vida. Eu não sei o grau de experiência que você já adquiriu ao longo dos anos. E talvez este grau de experiência que você adquiriu ao longo dos anos te isole. E faça com que você faça algumas coisas sozinho. Não por soberba talvez, mas por achar que se você não fizer, outro não fará tão bem quanto você. Talvez era este o pensamento de Moisés. Bom, se Deus me levantou, a responsabilidade é minha. E ninguém vai fazer tão bem feito quanto eu faço. Então deixa eu fazer sozinho. E aí chega Jetro e fala, não vai dar certo. Ou você coloca homens, chame homens para colocar o ombro debaixo da carga com você, ou vai ter uma hora que você vai ficar estressado. E aí a Bíblia diz que Moisés achou legal essa ideia. E aí ele diz aqui assim, olha a orientação no versículo 18, e tu dentre o povo procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza. Ou seja, Moisés, você vai sair à procura dentre o povo, e um pouco que você já conhece esse povo, você comece, segundo a direção de Deus, a separá-los para te ajudar. E aí a gente olha em 1 Reis capítulo 2, no versículo 2, quando Davi estava para morrer, Davi fala assim para Salomão, meu filho, olha, eu estou quase morrendo, eu estou indo para o caminho dos homens, aí onde todo mundo vai, mas eu quero te deixar um conselho, esforça-te e seja homem. Então diga para o irmão do seu lado, se esforce, e diga para ele assim, seja homem. Mas eu trabalho, só cumpre aquilo que é obrigação. Não, mas eu já faço, sou eu que levo lixo lá fora. Não faz mais que obrigação. Ser homem não é isso. E aí então Moisés sai a procurar homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, homens que caminharam com ele. Então ele começa a separar e a escolher estes homens. E aí você pode pensar assim, bom, mas então Moisés ele foi chamando aqueles a quem eram os queridinhos dele. Não, eu creio que Moisés ele orou a Deus, falando, Deus vai me direcionando, e para que eu chegue no homem certo.
E a uns ele colocou como chefe de 1000, de 100, de 10, 50, de 1. E aí ele viu que aquilo era bom, ele falou, bom, olha, isso é bom, mas eu preciso achar nestes homens essas qualidades. E aí quando a gente lembra de lá de Atos capítulo 6, quando os apóstolos entenderam que precisavam levantar homens para servir à mesa, então você vê que esta é uma necessidade desde sempre. Chegou o momento que Jetro fala para Moisés, não dá para caminhar sozinho, você precisa de homens do seu lado. Chega um tempo que os apóstolos olham um para o outro e dizem, não dá para você caminhar sozinho, para nós caminharmos, precisamos de homens que nos ajudem a servir as mesas. Em Atos 6, 3 diz assim, escolhei pois irmão dentre vós 7 homens, de boa reputação, cheios do Espírito Santo de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Então quando Deus, para esse tempo de crise, para esse tempo de dificuldade, quando Deus busca homens, Ele vai buscar homens que são capazes de cumprir aquilo que Ele direciona a cumprir. Que não vão colocar o seu dedinho e falar, bom Deus, o Senhor mandou fazer assim, mas eu acho que dá para fazer desse jeito. Ele vai chamar homens que vão construir uma arca segundo a ordem e a direção que Ele deu. Ele vai chamar homens que vão cumprir à risca a ordem e a direção que Ele estabeleceu. E sempre que Deus deu algo para um homem realizar de grandioso, Ele deu também um modelo. Mas nós temos mania de muitas vezes interferir no modelo de Deus. Às vezes nós falamos, bom Deus, o Senhor mandou eu fazer isso na minha casa, mas o contexto aqui é um pouco diferente, então eu vou fazer do meu jeito. E Deus fala, não, mas não foi isso que eu falei. Então, segundo a direção que Jetro deu a Moisés, fala, vai lá escolher homens capazes. Diga isso comigo, homens capazes. E ser capaz é uma pessoa que tem característica adequada para uma dada tarefa. É um homem honesto, sério, idôneo. Então eu creio que nesse tempo Deus está procurando homens capazes, capazes de enfrentar os problemas, capazes de enfrentar as dificuldades. Deus está à procura de homens capazes de abrir seu coração e dizer assim, olha, eu não sou capaz o suficiente. Homens que são homens segundo o coração dele. Muitas vezes nós nos dizemos capacitados para algumas coisas, mas queremos fazer do nosso jeito. E eu creio que quando Moisés saiu a procurar estes homens capazes, ele começou então a escolher homens, a qual já haviam sido testados ao longo de um tempo. Todos nós já fomos testados em alguma área da nossa vida. Em algumas áreas fomos aprovados, em algumas áreas ficamos a desejar. Mas não é o meu fracasso ou o meu sucesso que diz se eu sou capaz ou não. O que diz para Deus se eu sou capaz ou não de realizar algo é o meu coração. Porque sucesso e fracasso eu tenho ao longo da minha vida toda. Eu tenho momentos de sucesso e momentos de fracasso. Tem coisas que eu acho que eu vou fazer e eu vou arrebentar e parece que eu sou arrebentado. E eu falo, Deus, mas eu era tão capaz de realizar isso. E às vezes Deus fala, então você é capaz. E aí é que está o problema. Você foi confiando muito na sua capacidade. Você foi confiando muito em si mesmo. Porque não tem coisa que a gente fala assim, não, sai, porque isso eu sei fazer. Principalmente homem dirigindo. Às vezes a esposa fala assim, não é bom ligar o GPS. Fica tranquila, eu sei para onde eu estou indo. Fica tranquila. E aí ela fala assim, seria bom a gente ligar o GPS só por segurança. Desliga esse negócio. Pô, já fui lá 10 vezes. E aí a hora que a gente está chegando, ela fala, mas não era para ter virado ali? Você fala assim, E aí o que nós fazemos em seguida? Desligamos o rádio e abrimos o vidro. Você já viu que homem perdido no trânsito, ele não consegue pensar e ouvir música ao mesmo tempo?
Ele desliga o carro e abre o vidro, não é? Por quê? Parece que precisa arejar a mente e fala para todo mundo dentro do carro, fica quieto. Agora, dá para você ligar o GPS, por favor? Só para tirar uma dúvida. Por quê? Porque quando nós vamos nessa nossa capacidade de realização, às vezes dá certo, mas às vezes não dá. E quando Deus está à procura, quando Jetro fala para Moisés, sabe, a busca de homens capazes, é homens que são capazes de enfrentar problemas. E enfrentá-los. Mesmo sabendo que as dificuldades serão grandes. Mesmo sabendo que as dificuldades não serão poucas. Mas vão enfrentar. Não vão fugir dos problemas. Homens capazes são homens capazes de realizar uma tarefa com excelência. Há uma capacidade de Deus. Já viu aquele ditado que diz assim que a pressa é inimiga da perfeição? Quem disse que as coisas com pressa têm que ser imperfeitas? Quem disse que algo que eu tenho que fazer rápido eu preciso fazer de qualquer jeito? Tem muitas coisas que eu posso fazer rápido e bem feito. Então Deus fala para Moisés assim, olha, sai em busca desses homens capazes. Sai em busca desses homens que têm o coração ensinável. Sai em busca desses homens que têm o coração quebrantado na minha presença. Porque daí você diz assim, você vai olhando homens capazes. E a gente já ouve uma célebre frase que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Aí a gente lembra de João capítulo 15, quando Jesus ele fala assim, não fosse vós que escolhestes a mim, mas fui eu que vos escolhi. Quantos de nós aqui temos testemunhos para falar de lugares que Deus já nos chamou para ir, coisas que Deus nos deu para fazer, que nós não nos achávamos capazes de realizar aquilo, mas nós fomos por obediência porque Deus mandou ir. Bom, Deus, eu não sei ir fazer, eu não sei o que vou falar, não sei de que maneira me portar, mas se o Senhor está mandando, eu vou. E aí chegou lá, você foi uma bênção. Olha, Deus pediu para você ministrar um casal, e você já olhou para aquele casal e falou, meu Deus, o que eu vou falar? É tanto problema nessas vidas que eu não sei o que falar. Mas a hora que você começa a ministrar aquele casal, aquele homem, aquelas pessoas, você vê que o Espírito Santo vai conduzindo toda a conversa. E você fala, puxa, não me achava capaz. Mas o Espírito Santo foi maravilhoso nessa hora. Porque ele fala assim, então escolha homens capazes. Ele diz assim, tementes a Deus. E quando ele fala esse tementes a Deus, nós vemos que Moisés não estava em busca de homens capazes, de diplomas, mas de corações rendidos, porque Noé não era um grande arquiteto para construir uma arca, e Deus escolheu Noé. Moisés não era o grande capacitado para tirar o povo de Israel do Egito, e Deus escolheu Moisés. Davi não era o rei que todos esperavam, mas Deus escolheu Davi. Por quê? Porque era um homem capaz de realizar os sonhos e os projetos de Deus. Porque era um homem temente a Deus, um homem de verdade, ele teme a Deus, ele respeita a Deus, ele busca valorizar a Deus, ele busca dar honras a Deus. Homens tementes a Deus são homens que estabelecem altares dentro das suas casas e que honram a Deus dentro dos seus lares. Homens tementes a Deus são aqueles homens que refletem a glória de Deus aonde estão. Um homem temente a Deus era José, e a gente sabe todo o processo de José, mas um momento célebre desse temor de José a Deus, foi quando a esposa de Potifar se deitou. O que José fez? Tchau. Eu sei da minha capacidade, da minha incapacidade. Eu sei das minhas falhas, das minhas fraquezas. Sou homem. Aí já nos dias que a gente vive, fala assim, homem que é homem, não foge. Homem que é homem vai para cima. Ainda mais se não tem câmera filmando.
Dá uma olhadinha, não tem câmera? Bom. José não, José, ó. Porque ele conhecia as suas fraquezas, mas ele tinha um temor grandioso a Deus. Ele sabia o Deus que ele servia. Então quando Moisés sai a buscar homens capazes, homens que temiam ao Senhor, homens que davam honras a Deus por tudo aquilo que eles faziam, e homens que eram referenciais na família. E homem temente a Deus dentro de casa não quer dizer que a sua família toda tem que estar convertida. Talvez só você lá é cristão dentro da sua casa, mas que todos vejam a glória de Deus a cada dia dentro do seu lar. Esses dias eu estava falando a respeito da minha família no altar. Talvez nem todos da minha família não são ainda cristãos, mas eu sou um homem temente a Deus, então eu preciso criar um ambiente para que Deus seja glorificado dentro do meu lar. Um homem temente a Deus é um homem que reflete a glória de Deus em casa, no trabalho. Esse dia eu estava lendo um WhatsApp de um pastor, e ele falou assim: olha, eu sou pastor, mas não sou bobo não. Olha, eu sou pastor, mas se tiver que ir para cima, eu ponho a Bíblia de lado, unjo os braços, tchau, soco ungido. Olha, não tem ninguém vendo. Então Moisés, quando ele sai à procura de homens que ele... Olha, quem é o homem de Deus aqui dessa tribo? Quem é o homem de Deus aqui desse canto aqui? Me aponta aí quem é o homem de Deus. Eu imagino que ele caminhou um tempo ali naquela região, para conhecer aqueles homens. Dizer: olha, vamos lá caminhar comigo agora. Aí ele fala assim: homens que vão me corresponder. E aí o que Jetro fala para Moisés é assim: não adianta você chamar qualquer um. Diga para o irmão do seu lado: não chame qualquer um para andar com você. Chame homem, diga para ele: chame homens de verdade. O apóstolo Paulo fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Então chame para andar com você homens que temem a Deus. Ah, pastor, mas eu tenho um monte de amigos que não são cristãos, então com eles eu não ando mais. Pode até estar junto em alguns momentos, mas para andar diariamente tem que ser homens capazes, homens que temem a Deus, homens que conhecem ao Senhor e que vão levar você a um nível de intimidade com o Pai. Aleluia! Aí Jetro fala assim: chama homens capazes, homens tementes a Deus, homens de verdade, homens que se pode confiar. É o irmão, hashtag tamo junto, irmão, tamo junto. Né, eu falo muito isso lá, né, irmão, tamo junto, vamos para a vigília, então, não vai dar, acordar cedo amanhã. Eu sei que a gente fala: não, irmão, amém, mas por dentro você pensa que eu frouxo. Poxa vida. Não, nós precisamos chamar homens em quem se pode confiar, em quem você pode deixar a carteira na mão dele. Uma vez eu fui na casa de um pastor, um tempo atrás, e tinha um bolo de dinheiro assim, não, era algum dinheiro que ele havia recebido, não sei, ele era um senhor aposentado, mas tinha um bolinho de dinheiro assim, e eu falei assim: o dinheiro fica aqui? Ele falou: que só mora crente. Uou! Moravam umas 5, 6 pessoas na casa, e falou: aqui moram homens de verdade, homens em quem se pode confiar, homens em quem você pode viajar e deixar sua família aos cuidados dele, homens em quem você pode confiar, porque Jesus tinha esses homens que caminhavam com ele. Eu falo que Jesus tinha 500 discípulos, 70 discípulos, 12 discípulos, 3 discípulos e 1 discípulo. Tinha um que era o amigo do peito de Jesus, que reclinava, dormia no colo. Tinha 3 que Jesus podia abrir tudo para eles, até as suas fraquezas, as suas debilidades. Jesus podia mostrar a sua nudez para eles, que era Pedro, Tiago e João.
Quando Jesus foi para o Getsemane orar, talvez os outros discípulos devem ter dito: por que nós não vamos lá também? Só Pedro, Tiago e João. Porque para eles eu posso contar as minhas fraquezas, e eles não vão se escandalizar, porque são homens de verdade que caminham comigo. A ponto de Jesus, o próprio Deus, dizer a eles: olha, a minha alma está angustiada até a morte, estou com medo de morrer. Talvez eles, se não fossem homens de verdade, peraí, não, agora o negócio se lascou. Se Deus está com medo de morrer, o negócio agora está feio. Mas não, eles entenderam o processo que Jesus estava passando. Nós precisamos de Pedros, Tiagos e João andando do nosso lado. Homens que são capazes, que temem a Deus, que são homens de verdade. Homens que estão ali olhando para nós, dizendo assim: olha, eu sei que você é falho, mas estamos juntos. Homens que podemos confiar. Homens maduros que deixaram de ser meninos. O que o apóstolo Paulo fala? Que homem de verdade é aquele que não age mais como menino, que não fala como menino, que não pensa como menino, mas que já passou por um processo de maturidade e é um homem maduro. Quando o gigante Golias, ele chega aos guerreiros de Israel, ele diz assim, disse mais o filisteu, lá em 1 Samuel 17:10, ele fala assim: hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Aí estava cheio, havia fileiras de soldado e fileiras de soldado, todos soldados que chegavam em casa falando assim: eu sou soldado da tropa de Saul, eu sou o cara. Soldados que quando chegavam em casa punham os filhos para contar, e eles contavam todas as suas vitórias em guerra. Para esses homens que Golias diz: tem um homem aí, vem para cá, vamos lutar. Aí não, aquela hora todo mundo faz assim, cadê o homem? Aí vem Davi lá e diz: o que está acontecendo? O que está acontecendo aí? Maturidade não está relacionada à idade. Eu sou um homem maduro porque tenho 50 anos, grande coisa. Às vezes tem adolescente de 16, 15, 16 anos que é mais maduro que muito marmanjo de 50 anos. Tem muitos filhos que estão falando para os pais: pais, não faça dessa forma, está errado. Homens de verdade, segundo o conceito de Paulo, são homens que deixaram as coisas de menino e que estão dispostos a enfrentar os Golias do dia a dia, que estão dispostos a enfrentar as lutas do dia a dia, dizendo assim: eu conheço um Deus todo-poderoso que vai adestrar as minhas mãos para esta batalha. Sabe, ainda que a minha filha veja as minhas fraquezas, ela precisa ver em mim um homem que não foge aquilo que me cabe. Davi fica assim: poxa vida, tanto homem aqui, meus irmãos que chegam em casa contando grandes coisas, e aí não vai ninguém. Se não vai ninguém, deixa, porque eu vou. Então diga assim comigo: Deus busca homens de verdade. Homens que não são avarentos. Avarento significa mesquinho, miserável, sovina, que não é generoso, que não faz caridade, é aquele que sordidamente é apegado ao dinheiro. Preste atenção nisso. Moisés ia colocar estes homens para julgar o povo, para legislar sobre o povo. Então Moisés precisava de homens capazes, que fossem capazes de direcionar aquelas pessoas no propósito de Deus. Ele precisava de homens que temiam a Deus. Ele precisava de homens de verdade em quem ele pudesse confiar. E ele precisava, sentado ali junto com ele, homens que não fossem corrompidos pelo dinheiro. Porque talvez no meio de toda a multidão viriam pessoas dizendo assim: olha, julga minha causa porque eu te dou um boizinho. Julga minha causa porque eu te dou uma cabritinha.
Olha, julga minha causa porque eu te dou uma bala, te dou um chiclete, te dou 54 milhões. Olha, julga minha causa. E a gente vê que Jetro, ele desenha um homem que seja segundo os padrões, que é o coração de Deus. E eu creio que neste tempo Deus quer levantar uma geração de homens, uns homens, irmãos, que vão fazer com que o mundo conheça Cristo. Deus quer que sejamos uma geração de homens de avivamento, que tornem pessoas vivas, que levemos a palavra de Deus a lares destruídos. Há uma grande problemática no mundo. E diga para a pessoa que está do outro lado: você é a solução para isso, irmão. Você é a solução para os problemas da sua casa. Você é a solução para os problemas da sua igreja. Você é a solução para os problemas dessa cidade. Você é a solução para os problemas do lado do seu trabalho. Mas às vezes nós nos omitimos e deixamos outros fazer porque não nos achamos capazes. Talvez Deus quer de repente fazer algo grandioso através da sua vida e você está com medo. Diga para Deus nessa noite: Senhor, olha, você está procurando um homem capaz. O Senhor está procurando, Senhor, um homem capaz, eis-me aqui. O Senhor está procurando um homem temente a Deus, Senhor, que o meu coração seja temente ao Senhor. O Senhor está procurando um homem de verdade, Senhor, eis-me aqui. O Senhor está procurando um homem que não seja avarento, Deus. Olha, eis-me aqui, Deus. Mas eu creio que para nós nos tornarmos, nós precisamos passar por todos os processos de Deus. Moisés, ele foi trabalhado por Deus para ser este grande libertador de Israel. Noé foi trabalhado por Deus para ser o grande libertador da sua família naquele tempo. Então tudo que você tem passado, o que tem acontecido é um tratamento, é um trabalhar de Deus. Mas você tem que dizer para Deus: Senhor, olha, vai trabalhando e eu vou trabalhando também. Não é sentado em frente de uma televisão, Deus, trabalha em mim para que eu possa ajudar o... Não, olha, Deus sempre chama aqueles que estão trabalhando. Deus olha para aqueles que têm corações dispostos. Você vê os homens que Deus chamou na Bíblia. Quando Deus chamou um homem, aquele homem correspondia ao propósito, porque ele já estava fazendo. É o que eu sempre digo, às vezes tem pessoas que vêm perguntar: pastor, quando que eu vou ser ungido pastor? Depois que você for pastor. Ah, pastor, quando que eu vou ser ungido profeta, apóstolo, o que for? Depois que você for. Porque Deus não unge para ser, Deus unge quem é. Aleluia. Então diga assim: Deus, olha eu aqui, Deus. Aleluia. Às vezes você está falando para Deus: ó Deus, eu aqui. Deus, calma, vai meu, trabalha, porque há uma dedicação do meu coração em te abençoar. Irmão, nós precisamos buscar ser homens de verdade. Sabe, a minha esposa, ela tem que ver que no domingo eu tenho que ser o primeiro a falar: gente, vamos desligar a televisão, desliga jogo de futebol, desliga tudo, vamos para a igreja, hoje é dia de cultuar o Senhor. Às vezes o homem de verdade fala: não, vamos chegar um pouquinho atrasado, hoje o futebol ainda não acabou. Qual é a referência que a sua filha ou seu filho tem de um homem de Deus? Olha, gente, vamos entrar no acordo aqui na nossa casa. Esse mês nós não vamos dizimar porque apertou o negócio. Mas todos entrarem num acordo. Hoje Deus falou isso muito forte comigo. Cuidado com a síndrome de Ananias e Safira. Cuidado. E eu não sei porque Deus falou isso. De repente é uma palavra que Deus vai me dar, é para mim falar para alguém, não sei. Mas hoje eu estava orando e Deus falava comigo isso. Cuidado com a síndrome de Ananias e Safira. Minha filha está de olho em mim. Minha esposa está de olho em mim. E quando Moisés saiu à procura desses homens, eu imagino que Moisés, antes de perguntar: olha, você tem capacidade? Moisés foi lá na família. Vem cá, quem é a esposa dele?
Vem cá, esposa, deixa eu te fazer umas perguntas em relação a ele. Cadê os filhos? Vem cá, deixa eu ver. Vem cá os filhos, deixa eu perguntar, como que é o papai em casa? Você quer saber alguma coisa de alguém, é só perguntar para os filhos, né? Seu pai é bonzinho em casa? Uhum. Ele é legal? Uhum. Fala alguma coisa? Ele não deixa. Homens capazes. Eu creio, irmãos, que nós seremos os homens da nossa geração, dessa geração que nós estamos vivendo, que vão influenciar. E se é o final dos tempos, irmão, então que eu seja o homem do final dos tempos. Se nós temos ouvido falar de final dos tempos, nós estamos passivamente diante de um quadro desse. E Deus está procurando homens capazes, tementes a Ele, homens de verdade, que possam honrar o nome dEle neste último tempo. Um homem de verdade é um homem que todos os dias, os filhos, a esposa, tem uma palavra de honra a seu respeito. A mãe, o pai tem uma palavra de honra a seu respeito. Todos os dias nós ouvimos palavras na igreja, palavras na internet, lemos livros, e o que isso tem gerado de transformação em nós? Sabe, hoje é uma quarta-feira à tarde, uma quarta-feira à noite, meio da semana, tem mais 2 dias, 3 dias de trabalho. Não sei se você trabalha domingo também, tem mais 4 dias para o término dessa semana. E tem homem de verdade que já começa a está acabando a semana. Aí já começa a esmorecer. Vai para a igreja domingo? Não sei, muito calor, né? Vou começar a pensar. Nós precisamos ser homens de referência. Diga isso comigo, eu preciso ser um homem de referência. Diga isso mais forte, eu preciso ser um homem de referência. Se na minha casa não tem um homem de referência, a partir de mim vai ter um homem de referência. Aleluia. Se meu pai não foi um referencial para a minha vida, eu vou ser um referencial para o meu filho e para aqueles que virão após mim. Eu vou ser uma referência para aqueles que estão à minha volta. Se alguém buscar um homem de Deus, vão dizer, eis ali um homem de Deus. Olha, precisamos de um homem de Deus para colocá-lo como tesoureiro na igreja. Olha, chama aquele lá, porque aquele cara é o cara. Homem fiel, temente a Deus. E aquele lá é um homem de verdade. Olha, eu preciso de homens que limpem a igreja. Pode deixar que eu vou chamar minha esposa. Homem que é homem, pega na vassoura, no rodo e vão para cima. Homens de verdade, que são capazes de realizar aquilo para o que Deus comissionou. Homens capazes de atender ao grito, ao chamado de Deus para uma geração. E para encerrar, hoje, quando eu orava, Deus falava que nós precisamos nos levantar como valentes. Esses dias nós fomos num retiro, né? Até o pastor Fred ministrou no retiro dos valentes. E às vezes nós temos como um homem valente só no nome. Deus quer ver em nós posicionamentos de homens de verdade. Sabe, querido, Deus nesses dias está à procura de homens que possam corresponder a essa geração. E muitas vezes as mulheres estão mais dispostas, às vezes não, com certeza. E é um tempo de começar a mudar este quadro. Que a maioria na oração seja os homens. A oração do homem ela é poderosa. Tem coisas que acontecem na minha casa que minha esposa fala para mim assim, olha, é você que tem que orar. Ora aí. Fala, não, essa situação é você que tem que orar. Eu tenho que pegar na mão dela e falar, então vamos orar. E a hora que eu oro, eu vejo que a minha esposa, ela fala, olha, é isso. É isso que eu estava esperando, um posicionamento. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, quem é casado aqui, levanta a mão. A sua esposa está esperando um posicionamento seu. A sua esposa está esperando que você chegue lá hoje e já fale assim, olha amor, vim de um culto tremendo. Vamos orar.
Vamos orar. O que nós estamos precisando? Talvez você esteja precisando algo na sua casa que ainda não foi liberado porque você não se posicionou. Talvez está esperando ali, Deus está esperando um posicionamento seu, de um homem de verdade dentro daquele lar. Então diga assim: eis-me aqui, Deus, eu sou esse homem. Certa vez tinha um homem, um senhorzinho muito quietinho numa cidade, e todo mundo olhava para aquele senhor como um referencial. Todo mundo dizia: nossa, esse senhor criou os filhos bem, casou bem. Mas algo na vida desse senhor chamava a atenção de toda aquela comunidade. Em todo lugar que ele sentava, ele ficava jogando uma moedinha para cima. Ele sempre estava com um cordãozinho cheio de nós nas mãos. E de vez em quando ele abria a carteira, ele tirava a carteira, um papelzinho da carteira, lia, guardava, dobrava, e numa mão ele segurava aquele cordãozinho cheio de nós, e na outra ele ficava jogando uma moedinha para cima. E todo mundo ficava olhando e falou: bom, será que isso aí é o segredo do sucesso dele? Só pode ser. Um senhorzinho que estava combatendo o bom combate, estava no final da vida. Quase nos dias dele morrer, ele chamou algumas pessoas e falou assim: eu vou revelar o meu segredo. E perguntaram para ele assim: bom, mas o que é esse papelzinho que o senhor tanto segura? E ele abriu, era um versículo bíblico. E naquele papelzinho estava escrito assim: tudo posso naquele que me fortalece. Toda vez que ele abria aquele papelzinho, ele lembrava de Paulo dizendo: sei ter em abundância como sei passar por necessidade, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Grande parte do dia ele ficava sentado debaixo de uma árvore tentando tirar nó por nó daquele fiozinho. E depois que ele tirava todos os nós, ele voltava dando nozinho naquele fiozinho. E perguntaram para ele assim: mas por que isso? Ele falou: isso é para que eu não me esqueça que às vezes vem algumas palavras sobre a minha vida que se tornaram nós para o meu destino. Algumas palavras que se tornaram crenças limitantes, que me limitaram para a realização de algo. E toda vez que eu tiro um nozinho desse, eu declaro que eu estou quebrando uma palavra daquela. A Bíblia diz no livro de Hebreus: deixemos para trás todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus. E aí disseram para ele assim: bom, legal, mas e a moedinha? Ele falou: a moedinha é só uma distração. E aí disseram assim: mas para me lembrar que por causa do dinheiro eu me distraí de grandes projetos, que por causa do dinheiro eu me distraí de grandes pessoas, que por causa do dinheiro eu deixei de semear, que por causa do dinheiro eu deixei de fazer grandes coisas, de ter momentos com a minha família, de ter momentos com meus amigos, porque eu estava em busca do dinheiro. E aí no final da vida, ele diz: eu entendi que tudo é vaidade. Sabe, querido, meu avô com 85 anos, um dia antes dele morrer, eu fui no hospital. E ele falou assim: não era cristão, já tinha entregado a vida para Jesus, mas nunca tinha lido a Bíblia. E ele estava assistindo a Ana Maria Braga no hospital, sentado na cama, e a Ana Maria Braga fazendo um cachorro quente. E aí ele falou assim: o dia que eu sair do hospital, a primeira coisa que eu quero comer é um cachorro quente. Mas ele sabia que ele não ia sair mais daquele hospital. E ele falou assim para mim assim: se tem uma coisa que eu posso te falar, é que tudo é vaidade. Corri atrás de dinheiro, corri atrás disso. E ele falou algumas coisas que ele correu atrás. E ele falou: hoje eu desejo comer um cachorro quente. No final da vida, eu percebo
que tudo é vaidade. E aí ele falou assim: chama sua avó que eu preciso passar a senha do banco. Eu falei: não, pode passar para mim. Ele falou assim: estou doente, mas não estou bobo. Mas o meu avô, ele foi um homem de verdade. Ele foi um homem que ele amou intensamente a minha avó. Meu avô, ele foi um homem que não tinha estudo, mas ele construiu um sítio, piscina, lareira, tudo, com uma enxada nas mãos somente. Ele é um homem que hoje eu posso dizer: olha, este foi um referencial de Deus para a minha vida. Ah, mas ele não era crente, mas era um homem de verdade. Então que nós busquemos ser este homem de verdade que Deus está à procura. Se coloque em pé para nós orarmos.